O título da palestra de hoje à noite é Agendas Secretas, porque é exatamente sobre isso que fala. Fala sobre agendas secretas. Nas palestras anteriores, nós falamos sobre a origem das sociedades secretas e como elas são controladas. Nós vimos que elas se originaram de Babilônia e promoveram o cabalismo e também as sociedades secretas islâmicas. Os ismaílis, os karmatitas, os fatimitas, os druzas e os assassinos. Nós ainda não lidamos com esses últimos. Do cabalismo veio eventualmente o gnosticismo, que substitui a Jesus Cristo por um Messias universal que hoje é chamado de Cristo cósmico. E este Cristo cósmico não tem nenhum dos atributos bíblicos de Jesus Cristo para que seja aceitável ao mundo. Todos terão que aceitá-lo. Isso significa que Jesus Cristo, mesmo entre os cristãos, terá que ser trazido ao nível do Cristo cósmico para acomodar todos os que querem ser iguais a Ele. De acordo com Eliphas Levi, o gnosticismo foi fundado por Simão Mago. Ele era um feiticeiro que se disfarçava de cristão. Ele se batizou, mas foi repreendido por Pedro por querer comprar o Espírito Santo. Assim, um disfarce de cristianismo cobria o gnosticismo. Dessa filosofia, eventualmente, se formalizaram os cavaleiros templários dentro de um grande sistema religioso que promovia essa antiga filosofia. Em outras palavras, eles eram promotores do segredo do gnosticismo. Eles tinham ligações muito íntimas com as sociedades islâmicas. E vimos que, eventualmente, os cavaleiros templários foram suprimidos pelo rei da França. No entanto, muitos deles escaparam para a Espanha, onde o rei da Espanha lhes deu a sua proteção, e eles floresceram ainda mais, e seus ritos e rituais e graus foram perpetuados em organizações subsequentes. Assim, os templários nunca morreram de fato. O conhecimento secreto templário foi mantido vivo em um círculo interno chamado Rosa Cruz, supervisionado pela ordem jesuíta. A ordem jesuíta, então, criou a maçonaria, como nós vimos em uma palestra passada. A maçonaria é o assim chamado braço protestante, embora não seja nenhum braço protestante. Ela é um braço internacional para causar as mudanças que são necessárias para o estabelecimento do reino escuro. Portanto, hoje à noite nós vamos dar uma olhada na maçonaria. Vamos olhar atrás dos bastidores para ver o que ela realmente é. Muitos dos maçons, de fato, não têm a menor ideia do que seja a maçonaria por trás dos bastidores. Vocês vão se lembrar que Gary H.K., em seu livro A Rota para a Ocupação Global, deu uma explicação semelhante. Ele também fala do cabalismo, do gnosticismo, dos cavaleiros templários, mas ele não enxerga a conexão jesuítica, que é um poder militar que controla todas as coisas. Ele diz que a maçonaria controla o marxismo, as sociedades políticas secretas da Europa, a elite bancária internacional e também, de modo assustador, o Concílio Mundial das Igrejas. Agora, não sou eu que estou falando isso. Quem está falando é um figurão da maçonaria. As sociedades teosóficas, juntamente com muitos cultos, constituem o que é conhecido como o movimento da Nova Era. E o movimento da Nova Era é muito maior do que supomos. Não são apenas uns poucos esotéricos atuando. É um sistema que pretende unir o mundo inteiro e o Concílio Mundial de Igrejas desempenhará um papel importante nesse mecanismo. Então, é muito importante que saibamos o que a maçonaria representa.
A camada exterior da maçonaria propõe se unir a qualquer religião que seja importante em uma área. Então, por exemplo, se você mora num país muçulmano e você é um maçom, então a religião da maçonaria naquele nível das pessoas, o nível mais baixo da maçonaria será o Islã. Se você está vivendo num ambiente judaico, então, claro, a religião será o judaísmo. Mas se você está vivendo num ambiente cristão, então a Bíblia será o livro principal de uma loja maçônica. Então, no que diz respeito à camada mais baixa dos membros, o cristianismo será a base do movimento. Mas, em realidade, ele é controlado por um outro poder interno. E, por isso, o resultado pode ser totalmente diferente. Agora, hoje à noite, eu vou fazer citações das melhores fontes maçônicas. Eu não vou usar nenhum boato. Eu não vou falar aqui que alguém ou fulano de tal disse isso ou aquilo. Não, nós vamos ver as fontes originais, as melhores fontes. O livro Morais e Dogma é um livro escrito por Albert Pike. Ele é considerado a teologia central da maçonaria. Somente os maçons mais elevados recebem este livro. E na sua morte, esse livro deve ser devolvido para a loja maçônica. Então esse livro não anda aí disponível. Hoje você pode ir para a internet e comprar Morais e Dogmas, mas você não vai receber o verdadeiro livro, a não ser que você conheça alguém cujo parente maçom tenha morrido e o livro não tenha sido devolvido. E depois de algumas gerações, alguém encontra esse livro, e é por isso que existem algumas cópias flutuando por aí. Ali você consegue encontrar a informação original. No meu próprio caso, eu tenho muitos documentos maçons porque o meu sogro estava no grau mais elevado da maçonaria. E quando ele morreu, eu herdei muitos dos seus livros. E quase ninguém hoje tem esses livros. E nas minhas pesquisas durante muitos anos, eu li esses livros para que eu entendesse tudo da boca do próprio cavalo. Então, se você está zangado comigo pelo que eu estou dizendo hoje à noite, lembre-se, eu não estou dizendo nada. Eu só estou citando. E você pode decidir se é do jeito que eu estou falando ou não. Em Morais e Dogma, a maior fonte da maçonaria, na página 870, está: os templários, como todas as outras sociedades secretas, têm duas doutrinas. Uma oculta e outra revelada aos mestres, que se chama joanismo. A outra pública se chama catolicismo romano. É bem direto. Então, há uma doutrina que está sendo ensinada às massas, e as massas são os não iniciados. Marx é quem os chama de massa. Eles também são chamados de catecúmenos, são chamados de goium, são chamados de todos os nomes pejorativos. Agora, a camada externa, o ensinamento dos templários ao povo, é o catolicismo. E eles, então, dão uma aparência de que são muito religiosos e fingem adorar o crucifixo da religião, mas por dentro eles têm outra religião. A religião que se chama joanismo. Agora, nós temos muitas ordens de São João hoje em dia, muitas ordens. São grandes organizações que têm grandes catedrais de São João. E algumas coisas estranhas acontecem ali. Vocês verão à medida que eu continuar. Nós temos a peregrinação de São João, por exemplo, vocês sabem. Nós podíamos continuar, mas eu não quero entrar em muitos detalhes aqui. Todas essas organizações, que são filantrópicas, parecem estar fazendo uma coisa muito boa. Elas administram hospitais, elas doam grandes quantidades de dinheiro aos pobres, elas administram até hospitais para crianças, para os aleijados do mundo. E são filantrópicas.
É difícil atribuir alguma coisa negativa para organizações que parecem fazer tanto bem. E então esse é o melhor disfarce que você pode usar para não ser descoberto. Então, todas as vezes que você vê o joanismo, supostamente oriundo de João Batista, tem as suas suspeitas. Então, há duas doutrinas, uma de dentro e outra de fora. Morais e Dogma, página 820, diz: os templários foram acusados de cuspir em Cristo e negar a Deus em suas festas, de graves obscenidades, conversas com demônios femininos e a adoração de um ídolo monstro. Agora, nós falamos sobre isso na palestra passada. O término do drama é bem conhecido. Nele, Jacques de Molay e seus seguidores pereceram nas chamas. Mas antes de sua execução, e quem fala é a maior fonte da maçonaria, o chefe da ordem condenada organizou e instituiu o que depois veio a ser conhecido como a maçonaria escocesa, hermética ou oculta. Nós não podemos ter uma fonte melhor do que esta. Então, de acordo com Albert Pike, a maçonaria continuou o legado dos templários. Na escuridão de sua prisão, o grande mestre criou as lojas metropolitanas, em Nápoles para o Oriente, em Edimburgo para o Ocidente, em Estocolmo para o Norte e em Paris para o Sul. As iniciais do seu nome, JBM, são encontradas na mesma ordem nos primeiros 3 degraus e são uma prova muito coerente de que, de fato, esse foi mesmo o princípio da maçonaria moderna. Então, os templários não morreram de fato. Eles estão vivos. Em realidade, no rito de York, que é um nível templário, está tudo lá. O 32º grau da maçonaria, o sublime príncipe do segredo real, esse é o mais alto nível da maçonaria escocesa. Há um grau superior, no entanto, o 33º grau, mas esse é um grau de honra. Então, o mais elevado grau da maçonaria é o 32º. De novo, Morais e Dogma. A ciência antiga dos antigos magos foi escondida sob as sombras dos antigos mistérios. Ela foi imperfeitamente revelada ou desfigurada pelos gnósticos. Eles não mostram uma figura total e se imagina que sob a obscuridade que cobre os crimes dos templários, encontram-se enigmas envoltos que parecem impenetráveis nos ritos da alta maçonaria. Vocês entenderam isso? Veio direto da boca do cavalo. O mistério dos magos antigos e as sombras dos mistérios antigos estão presentes e são conhecidas nos níveis mais altos da maçonaria. Nenhum nível inferior sabe sobre isso. Eles vêm até a loja maçônica e eles pensam que é uma sociedade cristã, bem, pelo menos com um sabor cristão. Pensam que é uma loja cristã e que são uma irmandade para fazer coisas boas aos outros. Bem, aqui está San Salvador. Esta aqui é em Maiorca, onde os templários, é claro, encontraram a proteção dos reis espanhóis. E se você vai a uma sede templária, você vai encontrar altares em igrejas. Lembrem-se que os templários eram uma ordem da Igreja Católica Romana, como os jesuítas são hoje. A ordem mais poderosa dentro da igreja. Então, eles eram a mais poderosa ordem para controlar não apenas os aspectos militares, porque eles eram cavaleiros, mas eles também controlam os aspectos financeiros. E a águia de cabeça dupla faz parte do pacote desse simbolismo. As duas cabeças do deus Janus, uma cabeça olhando para frente e a outra cabeça olhando para trás. Se você entrar nas outras igrejas, você vai ver também altares. Ali está, acima do altar das igrejas de Maiorca. Agora, isso é o Rosa Cruz. A rosa é um símbolo dessa divindade. Agora, eu não me incomodo muito com símbolos. Se eu tivesse que ficar incomodado com cada símbolo que eu vejo, eu teria que jogar fora minha casa ou qualquer coisa que seja fabricada, porque os símbolos estão em tudo. Nós estamos vivendo neste mundo, mas nós não temos parte neste mundo. E nós podemos fazer coisas, caso elas tenham símbolo ou não, porque, obviamente, um símbolo não significa nada, mas é interessante saber, é como se a gente lesse uma outra linguagem.
Bem, aqui estão alguns ensinos ocultos do Rosa Cruz. Ali você tem os Ziforates, os níveis aos quais você pode subir. E isso é pura cabala. Agora, você precisa entender que na cabala, Jeová não é o verdadeiro governante. É Lúcifer quem governa. Mas nós vamos falar sobre isso mais tarde. E os Ziforates são emanações da sua aparência. Então vamos perguntar para Moraes e Dogma de novo o que é a cabala. A propósito, ela é chamada de Santíssima Cabala hoje em dia. O Talmud é chamado de Santo Talmud. E a Bíblia é apenas chamada de Torá. Isso não é estranho? A Bíblia é chamada de Torá. E um livro de regras que nunca apareceu na Bíblia é chamado de Talmud Santo. E então um livro oculto é chamado de Santíssima Cabala. E eu gostaria de acrescentar que no mundo hoje há pouquíssimos rabinos que não são cabalistas. A Santíssima Cabala, ou tradição dos filhos de Sete. Isto, é claro, não é verdade. De acordo com essa doutrina, então, Sete já teria apostatado. Mas eles não chamam de apóstata, chamam-no de iniciado. Então, há uma doutrina interna para o iniciado e uma doutrina pública para os goyum, a massa, apenas para mantê-los ocupados. A tradição dos filhos de Sete foi levada da Caldeia por Abraão, ensinada ao sacerdócio egípcio por José, recuperada e purificada por Moisés, escondida sob os símbolos da Bíblia, revelada pelo Salvador a São João. Aí você tem de novo o joanismo, e foi colocada inteira sob figuras sagradas análogas àquelas da antiguidade no Apocalipse daquele apóstolo. Bem, agora vejam como eles estão virando a coisa. Abraão, José, Moisés, todos foram iniciados. Mas o que eles ensinaram ao povo foi lixo, vamos colocar dessa forma, para mantê-los felizes e para mantê-los desinformados. Mas internamente eles tinham uma outra doutrina. Agora, claro que isso não é verdadeiro, porque foi Moisés que escreveu a Torá. E tudo que eles creem se opõe à Torá. A Cabala, aquele livro, vira a Torá de cabeça para baixo, tornando-a ocultismo. As três luzes da loja maçônica são símbolos para nós do poder, sabedoria e bondade de Deus. Dos três primeiros Evirotes, as emanações dessa deidade. De acordo com a Cabala, então a Cabala desempenha um papel muito importante nessa história. Vamos continuar a ler. Toda loja maçônica é um templo da religião. Mas eles dizem que não é um templo de religião. Mas aqui, Moraes e Dogma diz, é um templo de religião. E suas técnicas e instruções em assuntos religiosos é a verdadeira religião revelada a nós pelos patriarcas antigos. Perceberam como eles estão fazendo com que os patriarcas antigos sejam ocultistas para vender isso para o povo, é claro. E isso a maçonaria ensinou por muitos séculos e vai continuar ensinando por muito tempo. Vamos fazer mais perguntas e vamos pedir aos maçons que respondam. E as fontes que nós vamos usar são as melhores fontes maçônicas. Vamos pedir aos maçons que nos deem respostas que sejam apenas para os mais altos graus. E Albert McKay escreveu a Enciclopédia da Maçonaria. Você não pode ter uma fonte melhor do que essa. A maioria das melhores lojas, as grandes lojas maçônicas, tem a Enciclopédia da Maçonaria. E ele era um maçom de grau 33. Isso significa que ele era um iniciado. Será que a maçonaria é uma organização cristã? Se a maçonaria fosse simplesmente uma instituição cristã, os judeus e os muçulmanos, os brahman, os budistas, não poderiam fazer parte da sua iluminação. Portanto, não é uma instituição cristã. Então, o que a Bíblia está fazendo lá? Ela é um símbolo, como vimos, dos três primeiros Ziforates. A maçonaria é ou não cristã? A maçonaria não é cristã, nem um substituto do cristianismo. Então, o que ela é? De acordo com Moraes e Dogma, a religião e filosofia da maçonaria é rejeitar todas as especulações inúteis do Zen da Vesta, da Cabala, dos gnósticos e das escolas. Então, em outras palavras, a Cabala é a religião da maçonaria. Mas a Cabala é usada de tal forma que as pessoas creiam de que o que eles acreditam é na Bíblia.
A maçonaria é uma busca da luz. E essa busca nos leva diretamente, como você percebe, à Cabala. Naquela antiga e pouco compreendida mistura de absurdo com filosofia, o iniciado encontrará a fonte de muitas doutrinas. Todas as igrejas verdadeiramente dogmáticas, e isso inclui o budismo, o islamismo, o hinduísmo, todas elas, saíram da Cabala e retornam a ela tudo científico e grandioso nos sonhos religiosos dos Illuminati. Ou seja, os iluminados, os seguidores de Lúcifer. Jacob Boehme, Swedenborg, São Martinho e outros, tudo vem da Cabala, à qual todas as associações maçônicas devem seus segredos e seus símbolos. Bem direto. Não pode haver dúvidas a respeito disso. O verdadeiro maçom não se limita à religião. Ele não pode dizer que ele é cristão, ou muçulmano, ou judeu. Ele percebe pela divina iluminação da loja que, como maçom, sua religião deve ser universal. Cristo, Buda, Maomé, o nome significa pouca coisa, pois ele reconhece somente a luz e não quem carrega a luz. Ele adora em qualquer templo. Ele se prostra diante de qualquer altar, seja no templo, na mesquita ou na catedral, percebendo que a verdadeira compreensão é aquela que vem da verdade espiritual. Quem falou isso foi Manly Palmer Hall, em As Chaves Perdidas da Maçonaria. Vocês percebem como é que o Concílio Mundial das Igrejas entra numa coisa assim? Ele tenta unir os líderes religiosos. Será que isso está fazendo sentido agora? Será que parece familiar? Bem, vamos continuar. 5 pontos de comunhão: pé com pé, joelho com joelho, peito com peito, mão com costa e boca com ouvido. Isso é idêntico ao que é usado no rito druídico da bruxaria. E muito usado também em outros ritos, como os ritos alexandrinos e gardnerianos. Agora, Alexandria. Era ali que era guardado o conhecimento oculto. Ele foi guardado em Alexandria e em Roma. Em todos os outros lugares ele foi destruído. E nós vamos mostrar isso mais tarde. No lugar onde o cristianismo começou, ele não mais existe. É o Islã que está lá. E de Alexandria e mais tarde de Roma veio a nova religião. Passar um nome secreto ou um mantra de boca a boca é a prática mágica antiga refletida na palavra hebraica Cabala. Então, essa é uma religião secreta. Agora, então por que a Bíblia King James está sobre o altar? A maçonaria não tem nada a ver com a Bíblia. Ela não foi fundada sobre a Bíblia, pois se tivesse sido, a maçonaria seria outra coisa. Resumo de Lei Maçônica, página 207 a 209. Então por que a Bíblia está lá? Como um símbolo. Mas, e Deus? E seu Filho Jesus Cristo? A humanidade total, então, é o único Deus pessoal. Aqui, de novo, nós temos maçons elevados revelando essa informação. A humanidade. Vocês já ouviram falar no Manifesto Humanista? É o humanismo em geral, certo? Essa é uma citação fascinante de Morais e Dogma. Eu li esse livro todo, e é o livro mais grosso que eu já li na minha vida. Eu não recomendaria que ninguém o lesse. É uma monotonia. Mas vejam, a Bíblia é considerada nele uma parte indispensável da mobília de uma loja maçônica cristã. Agora, isso está em itálico no original, somente porque ela é o livro sagrado da igreja cristã. O Pentateuco hebraico, numa loja maçônica hebreia, e o Corão, numa loja muçulmana, devem estar sobre o altar. Só um deles, e mais o quadrado e o compasso, que, entendidos corretamente, são as grandes luzes pelas quais o maçom deve andar e trabalhar. Qual, então? Qual dos três é a grande luz? Bem, você tem 3 escolhas. Pode ser a Bíblia, pode ser o Pentateuco, pode ser o Corão. Eu não vou revelar hoje à noite, mas eu vou explicar uma coisa. A maçonaria ensina que a redenção e a salvação estão no poder e na responsabilidade do maçom individual. Salvadores como Irão Abif, eles têm um ritual chamado a ressurreição de Irão Abif. Salvadores como Irão Abif podem e vão mostrar o caminho, mas os homens devem sempre seguir e demonstrar por si próprios seu poder para se salvar,
para construir seu tecido espiritual do seu próprio modo. Todo homem, em sua essência, é seu próprio Salvador e Redentor, pois se ele não conseguir se salvar, ele não será salvo. Percebem? Agora está ficando mais claro. Nós precisamos de Jesus Cristo nesse sistema? Claro que não. Um autor maçônico, Pearson, admite: a lenda maçônica permanece por si mesma, sem o apoio da história ou de qualquer outra tradição. E nós prontamente reconhecemos em Irão Abif, aquele que simbolicamente é levantado dos mortos, quando um maçom, em seu ritual, é chamado de dentro do caixão para se levantar e receber nova vida. Nós reconhecemos a Osíris dos egípcios, o Mitra dos persas, o Baco dos gregos, o Dionísio da fraternidade dos artífices e o Átis dos frígios, cuja paixão, morte e ressurreição eram celebradas por esses povos respectivamente. Assim, em outras palavras, a antiga religião, que contrafez a religião de salvação de Jesus Cristo, é a religião da maçonaria. Então, é uma velha religião pagã que tem uma nova divindade. Agora, como é que nós sabemos se eles tinham o mesmo ritual pelo qual Jesus passou? Como nós sabemos qual é o certo? A resposta é o livro de Daniel, no capítulo 8 e 9, que dão o momento preciso quando o Messias nasceria e as circunstâncias. E é por isso que os judeus colocaram uma maldição em qualquer um que entender as 70 semanas, porque então você descobriria quem é o verdadeiro Messias. Por isso, nenhum desses se qualifica para Messias, porque nenhum desses foi predito na Bíblia. Assim, se nós olhamos ao seu simbolismo, nós vamos descobri-lo lá. Vocês verão o obelisco, que é um símbolo do órgão masculino de Osíris, que se perdeu e foi disseminado. E Ísis o juntou e construiu a parte que faltava. Mas não vamos entrar em muitos detalhes agora. Ela acabou ficando grávida e deu à luz a Horus. E aqui nós temos o egípcio. Percebe-se aqui a Torá, os 10 mandamentos. Vejam os candelabros. Vejam as pirâmides. Este é o culto egípcio. Vejam a adoração do sol. Tudo isso no seu simbolismo. Aqui está o ritual da ressurreição de Irão Abif. E aqui está o livro, a história da maçonaria. Notem o símbolo na parte de cima. O olho que tudo vê, que é também o símbolo dos jesuítas. Lembram-se na palestra anterior que nós mostramos que a ordem jesuíta criou a maçonaria? Escreveu os seus rituais e lhes deu as citações. Tudo o que foi feito. Vocês podem olhar isso na palestra anterior. E é por isso que eu não vou repetir isso. Aqui está o simbolismo que eles usavam. Vamos olhar alguns deles. Assim, esses símbolos passaram a ter 2 significados. Agora, tudo que nós estamos usando são citações esotéricas e exotéricas. O significado esotérico era o verdadeiro, o significado original, compreendido apenas por uns poucos, guardado em segredo por eles. O significado exotérico era para os goyum, a massa, os estúpidos, os não iniciados. Ele foi inventado ou modificado para dar uma satisfação à massa. Os mistérios sagrados que foram sempre mencionados em conexão com muitas religiões antigas, que eram guardados cuidadosamente pelos iniciados, diziam respeito aos significados esotéricos nas religiões dos tempos anteriores. Esses mistérios sagrados eram apenas a continuação das formas mais simples do antigo culto ao sexo. Na palestra anterior, nós vimos rituais nos quais as pessoas andavam nuas nas florestas. E até presidentes dos países que governam o mundo hoje. Nós vimos isso na palestra anterior, nada mudou. Os maçons iniciados, eles também estão enganados? Que vamos falar dos pobres maçons? Vamos à melhor fonte do mundo. Morais e Dogma, página 819. Os graus azuis. Esses são os 3 primeiros graus da maçonaria. São como se fossem o pátio do pórtico do templo. Parte dos símbolos é mostrada aqui para os iniciados. Mas ele, escutem essa citação, é intencionalmente enganado por falsas interpretações. Não se quer que ele compreenda isso. O que se quer é que ele pense que compreenda.
Não admira que eles não dão livros para os iniciados mais baixos. Isso os assustaria, não é verdade? A sua verdadeira explicação é reservada para os avançados, os príncipes da maçonaria. Todo o corpo da arte sacerdotal real, oculto tão cuidadosamente por séculos nos altos graus. Somente os altos graus sabem o que está acontecendo. E isso vem da boca do cavalo. Ninguém pode discutir com isso. Muitos maçons já ficaram zangados comigo, mas no fim eles admitiram que isso acontece mesmo. Eu conheço muitos maçons que se tornaram bons cristãos em consequência dessas palestras. É por isso que elas são importantes. Há muita gente boa que pertence à maçonaria. A maçonaria, como todas as religiões de mistério, o hermeticismo, a alquimia, esconde os seus segredos de todos, exceto dos avançados e dos sábios, dos eleitos, e usa falsas explicações de seus símbolos para enganar aqueles que merecem ser enganados. Aqueles que são estúpidos, aqueles que são usados para esconder a verdade que se chama luz deles e para afastá-los dela. O indigno e incapaz não deve ter acesso à verdade, ou ele a perverteria. Por isso, a maçonaria cuidadosamente esconde os seus segredos e intencionalmente engana os intérpretes presunçosos. Morais e Dogma, páginas 104 a 105. Aí está, direto da boca do cavalo. Aqui está um livro da alta maçonaria na Alemanha. E ele diz exatamente o que eles fazem. Formada da maçônica leitura, é do mestre maçônico a feitura, seu retrato místico declara os segredos da maçonaria, dos quais tanto se falara, mas ninguém conheceria. Então esta é a linguagem que você tem que aprender. Eles criaram uma sua linguagem porque Deus confundiu as línguas. Então eles criaram uma linguagem do simbolismo para que Deus não seja capaz de confundi-los de novo no futuro. Essa é a lógica deles. Então vamos dar uma olhada em alguns dos seus símbolos para ver onde a gente chega. As espadas cruzadas são parte dos símbolos, a cornucópia, o chifre da abundância. Nós temos pentagramas e compassos e retângulos, e a letra G, que eles dizem que representa Deus, mas que realmente representa o princípio gerador. É um órgão masculino, e o órgão feminino, porque só assim que você consegue procriar. Este representa o masculino e este representa o feminino. Agora, se nós voltarmos às outras religiões, se formos à China, por exemplo, nós vamos ver o Deus Sol, que é o equivalente, em outras palavras, de Ísis e Osíris. Eles estão aqui. Eles são Fuxi e Nua. Ali estão eles nos desenhos daquela caverna. E note que Fuxi e Nua carregam o compasso e o retângulo. Esses são os símbolos da divindade masculina e feminina. É isso que representam. E nas catedrais do mundo, isso é interessante. Essa aqui está sendo restaurada. Mas quem a restauraria? O nome da companhia é Air. Mas o que isso nos diz? Que tipo de companhia é essa? É uma companhia maçônica. Aqui você tem o avental. E o avental tem vários símbolos nele. Ali está o sol e a lua, as estrelas ao redor, e o compasso e o retângulo. E é claro, ali escondida está a letra M. E há um sigma do lado. E é claro, a maçonaria começa em todas as línguas do mundo com a letra M. Mas nós não vamos entrar em todos os detalhes. Eu só quero mostrar alguns deles. As chaves são muito importantes. Você as encontra em todos os sistemas religiosos. Os taus místicos são também importantes. Pombos com folhas de oliveira na boca e outros símbolos. Todo esse simbolismo vem da maçonaria. E martelos e foices são parte do simbolismo da maçonaria. Vocês sabem onde eles ocorrem também, não sabem? E você pode colocar este quadrado ou na forma de foice ou em outra forma. O olho que tudo vê, é claro. O pentagrama e o pentágono são muito comuns. Esses são símbolos ocultos. Hoje há edifícios inteiros que são construídos como pentágonos. Sabiam disso? E então você tem, é claro, a figura do joanita,
São João, assim chamado, que realmente é um símbolo de outra coisa. E há o X, e então a cruz. O que você notou na cruz? É uma cruz de cabeça para baixo, símbolo da vitória sobre Jesus Cristo. Nós vamos dar mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Aqui, martelos e foices, e cruz de cabeça para baixo, e Gs, e todos os tipos de coisas interessantes. O sol, a lua, as estrelas. Tudo isso é simbolismo. Agora, se você quer traçar o primeiro e o segundo grau e outros, há também um vasto simbolismo aqui. O sol, a lua, as estrelas. E se você intercalar esses, então você obtém hexagramas e pentagramas. A estrela está no Oriente. E dizem ao não iniciado que se trata da estrela de Belém. Mas há aqui, é claro, um problema se você usar a sua lógica. Os magos vieram do Oriente e eles caminharam na direção da estrela. Então, onde deveria estar a estrela de Belém? Deveria estar no Ocidente, mas há uma outra que estava no Oriente. E é por isso que a Bíblia condena as orações dirigidas ao Oriente, certo? Porque essa representava o Deus Sol. E essa estrela do Oriente não é outra senão Sírio, a mais brilhante estrela do céu. O luminário, o iluminado, é um símbolo de Lúcifer. Qual que é o planeta mais brilhante do céu? É Vênus. Vênus é o nome da estrela da manhã. O nome estrela da manhã é a forma masculina. E Vênus é a forma feminina. Então você tem o lado masculino e o lado feminino aqui. Os quadrados brancos e negros representam o conhecimento do bem e do mal. Agora, o homem é como se conhecesse o bem e o mal. E nós podemos continuar falando de todo esse simbolismo. Mas não temos tempo de falar sobre tudo. As duas pilastras, Jaquim e Boaz, supostamente as pilastras do Templo de Salomão, mas essas são representações do zigurate de Babilônia. Serpentes ao redor de anéis e de globos, saindo dos globos, são comuns na Pérsia, no Egito, na China e nos monumentos da Índia. Vishnu é representado como se fosse uma serpente enrolada. Então, muitos símbolos aqui se referem às cidades antigas. A serpente com a cauda na boca é a serpente universal, aquela que dá vida. A serpente é o símbolo e o protótipo do Salvador universal, que redime os mundos ao dar à criação o conhecimento de si mesmo e a percepção do bem e do mal. Manly Palmer Hall, no livro 33º Grau da Maçonaria. Então é a serpente que lhe dá o conhecimento do bem e do mal. E é ela que foi deificada. Vejam aqui as caveiras e os bebês representando vida e morte. Ciclos de vida e morte. Trata-se da reencarnação. Aponta para frente e para trás. Às vezes são metade branco e metade preto, representando o conhecimento da luz e o conhecimento das trevas. E quer você adore o lado claro ou o lado escuro, isso não faz a menor diferença. É por isso que é interessante que os adoradores do lado da luz são conhecidos como luciferinos. E os do lado escuro são conhecidos como bruxas, magos e satanistas. E eles são todos amigos, porque seu Deus é o mesmo. Não importa que veículo você use para conhecê-lo, é o mesmo Deus. As chaves cósmicas, a resposta ao céu e ao inferno, os símbolos pagãos religiosos são também comuns na maçonaria. Atena, Terra, Ceres, Hermes, que é o símbolo muito comum usado também pelos jesuítas nas catedrais, que tem o símbolo de Hermes. E é claro, a maçonaria diz que os seus ritos são herméticos. Hermes, filho de Mes, filho de Cão, lá do princípio. Mas nós não temos tempo para falar dos detalhes. Aqui temos Júpiter, Marte e Mercúrio, símbolos que representam divindades. Morais e Dogma, página 851, diz que o 32º grau é o mais elevado. A figura hermafrodítica, que é ao mesmo tempo macho e fêmea, é o símbolo da natureza dupla antigamente atribuída a Deus. Agora lembrem-se que os cavaleiros templários também adoravam Bafomé, que era Mafrodite, macho e fêmea, gerador e produtor, como Bran e Maia e Osíris, mas nós não temos que entrar nos detalhes. Então, se passamos pelo rito escocês da maçonaria, o 33º grau é conhecido como soberano grão-inspetor-geral. É um grau honorário para os mais elevados maçons. E então, se você desce, o sublime príncipe do segredo real é o 32º.
E você pode continuar descendo, 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 até que você chegue aos graus azuis, que são um aprendiz de entrada, o companheiro da habilidade e o mestre maçom. E você pode voltar e subir até quase que no topo, sem saber o que você está fazendo, nunca sabendo exatamente em que você está envolvido. Há um grupo de jovens na maçonaria que é chamado Demolay. Isso não é fascinante? Esse é o homem que foi sentenciado à morte por cuspir na cruz e por cometer sodomia e as coisas mais profanas que há sob o sol. Mas com seu nome se formou um grupo jovem. E não é fascinante que Billy Graham disse que os Demolay são a elite dos jovens deste mundo? Uma declaração fascinante. Os Cavaleiros de Colombo. Nós já os vimos com sua fásquia. E nós vamos falar deles em outra palestra. Eles controlam o sistema político do mundo, pelo menos nos Estados Unidos. E o cabeça da loja recebe a posição de mestre adorável. A Bíblia diz que você não deve chamar a ninguém de mestre, muito menos mestre adorável. Isso viola o primeiro mandamento. A sede do Conselho Supremo, do rito escocês da maçonaria, jurisdição sul, nos Estados Unidos. É isso que está escrito na frente. Você tem a esfinge com as serpentes do lado, e esta é conhecida como a Casa do Templo. Fica do lado leste da Rua 16 Noroeste, entre as ruas R e S, em Washington, Distrito Federal. É aqui que os altos maçons se encontram. Todo o gabinete dos Estados Unidos se encontra aqui. Quer sejam democratas ou republicanos, não faz diferença. É aqui que as decisões são tomadas. Este é um livro chamado O Engano Fatal, escrito por um homem, James D. Shaw. Ele foi iniciado no mais alto grau, o 33º grau, mas ele saiu da maçonaria. Na cerimônia do 33º grau de iniciação, o juramento é selado, bebendo vinho dentro de um crânio humano. Que este vinho que eu agora bebo se torne um veneno mortal para mim, como o suco de cicuta que Sócrates bebeu. Se algum dia, voluntariamente ou não, violar esse voto. E um membro vestido de esqueleto coloca seus braços ao redor do candidato que então fala. E que esses braços frios me envolvam para sempre, se eu voluntariamente ou não violar esse voto. Aqui temos outros símbolos da maçonaria. Aqui estão os assim chamados símbolos secretos. E se você olhar para eles, vai perceber que alguns deles são muito interessantes. Se você já pensou que os Vs têm alguma coisa a ver com Volkswagen, eu sugiro que você pense de novo. Aqui estão dois Vs, um dentro do outro. Representam a união de dois deuses. E se você já pensou que isto aqui é o coração da Grã-Bretanha, então você deve saber que a Grã-Bretanha não passa de um país controlado pelos maçons. E também a sua religião, como nós veremos. Todos esses são símbolos. O aquário, por exemplo. E se você pensava que essa era a estrela de Davi, então pergunte a si mesmo por que antes da maçonaria essa não era a estrela de Davi. E esses símbolos aqui, claro, muito comuns, mas não temos tempo de entrar em detalhes. E se você vê êxtase e tabletes de mandrágora sendo distribuídos entre os jovens, eles também têm esses símbolos neles. Você acha que esse símbolo aqui era da Mitsubishi? Eu acho que eles ficariam muito zangados se eles soubessem que você está pensando que eles estão distribuindo mandrágoras e êxtase. E aqui você tem este símbolo, este V com W. Este W que é como se fossem dois Vs abraçados um ao outro. Esses são símbolos ocultistas. Em outras palavras, são drogas distribuídas por uma organização que usa os símbolos da sua religião. E se você achava que esse coral do Papa era patrocinado pela Volkswagen, é melhor pensar de novo. Esse símbolo significa outra coisa. Essas crianças inocentes estão carregando o símbolo de Lúcifer. E aqui está o simbolismo de Aleister Crowley. Veja que é muito semelhante. Você tem o pentagrama e todos os símbolos aqui. O G. Perceba que é basicamente a mesma estrutura. Você pode sentir isso. E então você tem o pentagrama, e você pode ter desse outro jeito, e você pode ter daquele jeito ali, dependendo do que você queira.
Esse aqui é o bode de Mendes, o lado escuro. Infelizmente, o lado feminino. E aqui está a representação masculina. Vamos perguntar ao dicionário de misticismo o que é que significa o pentagrama. É considerado pelos ocultistas como o meio mais potente de invocar os espíritos. Quando uma única ponta da estrela aponta para cima, é considerado como um sinal do bem e significa que está chamando espíritos benignos. Quando o único ponto aponta para baixo e um par de pontos fica por cima, é um sinal do mal e é usado para invocar os poderes das trevas. É interessante que este símbolo é, claro, usado em toda parte do mundo, inclusive na maioria das bandeiras. Vamos perguntar a outra fonte, a Enciclopédia da Maçonaria. Os maçons dos Estados Unidos têm, por acordo tácito, se referido a ele, o pentagrama, como símbolo das 5 pontas da comunhão. Os contornos da estrela de 5 pontas são os mesmos que aqueles do pentalfa ou Pitágoras. Na ciência da mágica, o pentalfa é chamado de pentagrama misterioso e sagrado. O pentagrama na estrela dos magos. Então, isto é ocultismo. Você tem masculino e feminino, bem e mal, Adão, Cádmo, todos esses símbolos. O homem divino. E agora nós chegamos ao ponto onde nós vamos começar a revelar o que eles são de fato. E que Deus nos ajude, enquanto continuamos nesta estrada, a descobrir qual de fato é a agenda secreta da maçonaria. Agora vamos entrar nos ensinos da maçonaria de fato. Nós olhamos apenas a estrutura básica. Leiam essa declaração. É muito mais importante que os homens tentem se tornar Cristos do que crer que Jesus era Cristo. Que citação direta! O Catecismo da Igreja Católica, este aqui, o Catecismo da Igreja Católica de Nova York, 1995, página 129, diz o seguinte: pois o Filho de Deus se tornou homem para que nós pudéssemos nos tornar Deus. O Filho unigênito de Deus, querendo que partilhássemos de sua divindade, assumiu a nossa natureza para que ele, feito homem, pudesse nos tornar deuses. Maravilhai-vos e alegrai-vos. Nós nos tornamos Cristo. Agora, nem todo o catecismo vai falar isso. Por isso, não procure isso no seu catecismo. É essa edição que fala isso. Porque esse é um catecismo para o círculo interno. Não se esqueçam disso. Manly Palmer Hall, no 33º grau da maçonaria, diz: o homem é Deus sendo feito. O hinduísmo ensina isso através de várias encarnações. E o budismo ensina isso, que eventualmente, através do nirvana, você se torna um com a divindade. Um outro escritor maçônico escreve: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou Deus. O reconhecimento final de que tudo está em tudo, a unidade do eu com o cosmos, a percepção da divindade do eu. Então isso é o oposto do que a Bíblia ensina no começo. O pecado levaria à morte, mas a serpente disse: certamente não morrereis, sereis semelhantes a Deus. Então esta é a linguagem da serpente, não é a linguagem de Deus. Aqui está Lúcifer ensinando, não é Deus que está ensinando. O homem perfeito é Cristo e Cristo é Deus. Esta é a primogenitura e o destino de toda a alma humana. J.D. Buck, Maçonaria Mística. Note esse simbolismo de novo. Você pode tirar o hexagrama dele. Você pode girá-lo e colocá-lo na frente do carro, se você quiser. Um triângulo com uma ponta para baixo representa a divindade e é chamada de o triângulo da divindade, ou o triângulo da água. Com uma ponta para cima é chamado triângulo da terra, o triângulo da pirâmide, ou o triângulo do fogo. E este emblema simboliza o homem divino e perfeito. Então, quando uma religião usa esses triângulos no cabalismo, elas estão dizendo: nós somos divinos. Por isso que a estrela de Davi significa: na tua cara, Deus, nós somos divinos. Esta é uma declaração terrível que eu estou fazendo aqui hoje à noite. Esta é uma declaração terrível.
Com a ponta para cima, o triângulo equilátero representa Shiva, o destruidor, e representa a chama que levanta da pira funerária em direção ao céu. Este símbolo é familiar aos maçons de vários graus, principalmente do 30º grau. Notem que quanto mais alto o grau, mais o iniciado fica sabendo. Isso falou Ward em Maçonaria e os Deuses Antigos. Portanto, Shiva é o Deus que está aqui representado. Então, quando você vê um símbolo assim, não é tão simples quanto parece. Aqui está Kilburn Platt mostrando os pontos turísticos históricos de Ohio. Isso declara que todos são dedicados à maçonaria. A águia de cabeça dupla, já falamos sobre isso. O grau 32º faz da águia de cabeça dupla seu emblema particular e, é claro, também o grau 13º. Neste símbolo venceremos, está escrito aqui. A cruz maltesa, também a coroa com a cruz nela, são símbolos maçônicos. E você descobrirá este símbolo em muitas igrejas, especialmente em igrejas pentecostais. Então você tem vários graus de comaçonaria. Por exemplo, este é o símbolo usado pela Ordem da Estrela Oriental, que é uma maçonaria feminina, mas ela é administrada por maçons homens. A maçonaria é geralmente uma irmandade branca, mas comaçonarias acomodam membros negros e mulheres. Então, para o não iniciado, parece que a raça branca é suprema. Mas uma vez que você chega a uma iniciação mais elevada, a história é diferente. Nimrod era adorado branco ou preto. Ali está o caos criado entre as raças. Então você tem a Ku Klux Klan, que é anti-negra. E você tem organizações que são igualmente anti-brancas. Isso é chamado de pensamento dialético. Lembram-se do princípio de Hegel? Você cria fricção entre as raças para que você possa ter a síntese no final e causar uma nova ordem mundial. Então, para unir as raças, a melhor coisa a fazer é criar caos entre as raças, até que a dor da separação seja maior do que a dor da unidade. Você consegue entender o pensamento dialético de Hegel? Ele é doentio, mas é brilhante. E não importa que você tenha que sacrificar milhares de vidas para alcançar seu objetivo, porque o fim justifica os meios. É realmente uma doutrina horrível. Então, se você vai até uma comaçonaria, este é o símbolo da comaçonaria. Será que os seus símbolos, palavras e expressões são também encontradas no ocultismo? Sim, claro que são. São usados na Aurora de Ouro e em outras sociedades, como já falamos. Aqui está a Ordem da Estrela Oriental. Aqui está o seu centro principal, a sede mundial, também conhecida como Templo Internacional. Ela fica em Washington, Distrito Federal. Esta aqui é a maçonaria da Sala do Príncipe. Esta é a maçonaria negra. Geralmente, nem os próprios maçons conhecem todas essas suborganizações. Mas quando você sobe nos escalões da maçonaria da Sala do Príncipe, então você se encontra com os Cavaleiros Templários lá em cima. Os Cavaleiros Templários. E isso lhes diz algo. Eles realmente usam esses nomes. Esses estão aqui. Esta é a sua própria página. Isso aqui não é nada premeditado. E os indivíduos mais altos no mundo negro, por exemplo, são maçons da Sala do Príncipe. Querem que eu mencione o nome? Nelson Mandela, se você está interessado. É assim que se parecem. Então não existe uma coisa como uma irmandade branca. Mas cada um desses grupos não recebe a informação individual. Esses são os níveis. Esses são os níveis da maçonaria e você pode preenchê-los. Os níveis de fato variam de acordo com a fonte. Esta aqui é a revelada por Ayn Rand, que era a namorada de Philip Rothschild. Ela cometeu suicídio. O humanismo é o nível mais baixo, são os maçons que não têm aventais. A YMCA, todo o movimento dos escoteiros, etc. Eles formam parte de organizações maçônicas. O Rotary, o Lions. O Lions, por exemplo, trata-se de Janus, o deus de duas cabeças. São todos símbolos.
E essas são as boas organizações que parecem fazer coisas boas. Os maçons azuis, que são os maçons de João, fiquem com medo quando vocês ouvirem esse nome. O rito de York, o rito escocês, o comunismo, o B'nai B'rith, a maçonaria judaica, o Conselho dos 500, o Conselho dos 33. O Conselho dos 500 é também conhecido como Bilderbergers, o Concílio dos 13 e o mais alto nível que nós vimos, no qual o papado está envolvido, porque os jesuítas controlam todos eles. Aqui está o Papa à frente dos escoteiros mirins. E essa é a organização oficial, a fachada para as outras organizações. E ninguém sabe nada disso, então não os acuse. Mas olhem o simbolismo e você vai encontrar o simbolismo maçom lá. Vocês percebem? Há mulheres maçons que são muito importantes, claro. Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, Annie Besant, Alice A. Bailey e Alice A. Bailey com seu marido, Foster. Ele era um maçom de 32º grau e parte de uma comaçonaria. Eles começaram uma companhia conhecida como a Ordem de Lúcifer, mas depois eles mudaram para a Ordem da Luz. Esta é Helena Petrovna Blavatsky. Esta aqui é Alice A. Bailey. E esses aqui foram aqueles que escreveram O Segredo das Doutrinas Secretas. Claro que para alcançar os graus mais elevados, eles precisam ser homens. Por isso, Annie Besant é chamada de Irmão Annie Besant, maçom de 33º grau. O mesmo acontece com os egípcios. Se uma mulher se torna faraó, então ela tem que ser homem. Por isso, Hatshepsut, por exemplo, aparece com uma barba, porque ela se torna um homem honorário. Você não pode ser reencarnação do Deus Sol se você é uma mulher. Então, a comaçonaria, Annie Besant e todos esses maçons de alta ordem, Alice A. Bailey, suma sacerdotisa do movimento da Nova Era, eles receberam mensagens de um tibetano conhecido como Djwhal Khul. Em seus escritos, você vai encontrar os símbolos maçônicos, é claro. E estes aqui são seus escritos. Blavatsky escreveu uma coisa chamada Isis Revelada, a Doutrina Secreta, e todos esses livros místicos maçons. E é virtualmente impossível você consegui-los, embora hoje em dia já seja mais fácil. Agora eu vou levar vocês para uma das maiores lojas maçônicas do mundo. Ela acabou virando um museu. Ela fica em Guthrie, em Oklahoma. Vamos entrar. Vejam ali as suásticas. Eles vão dizer que as suásticas estão viradas. Sim, talvez seja, mas isso não tem importância, porque de um jeito elas representam o aspecto feminino e do outro jeito elas representam o aspecto masculino. Então não faz diferença. Você vai encontrar o símbolo do Deus Sol Ra, você vai encontrar os olhos que tudo veem, e você vai ver esta estátua. Ela pode ser homem ou mulher. Não faz diferença. A essa altura você já sabe disso. Ela tem o dedo na boca. E eles vão te dizer que isso é para pedir segredo, para não revelar os segredos, para ficar quieto na loja. Todo tipo de bobagem eles vão dizer para você, mas não tem nada a ver com isso. Significa que isso é só para o iniciado. Este é o símbolo de Horus, e eu vou mostrá-lo para você daqui a pouco. No chão você tem vários pentagramas, nesta forma aqui, e pentágonos. Na frente desta estátua está escrito: todos os que estão aqui devem olhar para o Oriente. Que cada um examine a sua obrigação e a renove no seu coração. Então, o culto acontece na direção do Oriente, o que a Bíblia proíbe. Agora, ali está o Deus Horus. Note que ele é sempre representado com o dedo na boca. A sua religião é para os iniciados. E aqui estão as roupas dos vários graus de maçonaria. O soberano grão-comandante tem este símbolo na frente. E ali você tem o soberano grão-comandante Henry Clausen. E esse é o símbolo de Baphomet. Baphomet é o deus andrógeno. E você ficaria surpreso de saber onde Baphomet aparece hoje em dia. Eu vou mostrar isso nas próximas palestras. Claro que ele também está nesse edifício aqui, que é a sede do Conselho da Mãe Suprema do mundo, em Washington, onde a Constituição para a nova ordem mundial já foi escrita, bem aqui. Esse aqui é Baphomet, e esse é o simbolismo usado também por Alice A. Crowley. Na loja você vai ver IHS. Eu já mostrei que esse é o simbolismo da ordem jesuítica. Isis, Horus e Sete.
Esta janela de vidro fumê fica clara durante o dia e fica escura à noite. Uma técnica muito especial. E se você sabe que Osíris foi adorado como preto e como branco, então isso explica essa história. Há aqui uma sala egípcia com todo o simbolismo que vai com ela. Também tem uma sala assíria, porque ela representa todas as religiões antigas. Esta aqui é a estátua de Albert Pike. É chamada de Loja Albert Pike, número 162. Estudar e buscar interpretar corretamente os símbolos do universo é a obra do sábio e do filósofo. Decifrar a escrita de Deus. Albert Pike disse. Agora, aqui está o livro Morais e Dogma. Eu escaneei para que as pessoas não pensem que eu estou falando fofoca. Elas precisam ver que eu tenho o livro. E toda citação que eu faço vem diretamente dele. No rito escocês, a coroa e o cetro simbolizam o domínio do homem sobre si mesmo. Nós somos deuses. Nós não precisamos de ninguém que nos ensine o que fazer. A história do pensamento do homem é a única história que vale a pena estudar. Não se preocupe com as outras, elas estão na biblioteca. Eu fotografei este aqui para mostrar que a história da maçonaria e a enciclopédia da maçonaria são livros genuínos. A revista da Nova Era foi substituída pela revista do rito escocês. E aqui está um símbolo do qual nós já falamos antes. Somente no próprio homem ele pode encontrar a felicidade duradoura. Nós somos nosso próprio Salvador. E de novo nesta loja, Jacques de Molay é honrado. Aqui o Rosa Cruz, a cruz na rosa. Quem realmente sofreu foi Osíris, não Jesus Cristo. E ali você tem o tal místico e o outro simbolismo com o leão de asas, símbolo de Babilônia. E aqui você tem a águia de cabeça dupla, na sua forma original preto e branco, representando as duas deidades. Esta é a cornucópia. O que ela significa? Ela é um símbolo de muitas organizações políticas. É o símbolo da organização que expandiu e usou o apartheid, pois é um símbolo do Partido Nacional na África do Sul. Essas coisas são interessantes, mas o que significam? Vamos perguntar o significado da cornucópia. A cornucópia, ou chifre da abundância, era um duplo simbolismo sexual. O chifre era masculino e a parte de dentro era feminina. O fruto de dentro simbolizava a produtividade da mulher. É um símbolo sexual da união de Ísis e Serape. Agora, quando você olha para esses deuses, lembre-se que Horus, Ísis, é ela que fica perto da serpente. E no catolicismo, Maria que fica perto da serpente. E também Dionísio como criança, tudo é a mesma coisa. Esses deuses vêm no hexagrama e no hexágono, etc. Eles aparecem no quadrado. Este é o deus Harpócrates, se você prefere, ou Horus. Ali está a cornucópia na mão dele, mas o dedo está quebrado, o dedo que fica na boca, como sempre. Aqui está uma outra loja maçônica, dentro você vê o mesmo simbolismo. Você tem os sinais de Yin e Yang, lá no teto. Esta é a sala azul. Há somente 3 luzes na loja, porque o norte é o lugar da escuridão. Agora, se você conhece a Bíblia, você sabe que o norte é onde fica o trono de Deus. Será que o norte pode ser a fonte da escuridão? É porque tudo aqui fica de cabeça para baixo. E as várias salas usadas pelo rito escocês e pelo rito de York, etc. Há sempre 2 pilares, representando Joaquim e Boaz. Em cima deles você vai ver os signos do zodíaco. Ali estão. Isso lhe mostra o que de fato é. A astrologia é uma ciência que exige o respeito do estudioso, apesar de sua designação como uma arte negra. É, de certo modo, uma ciência da reflexão, uma ciência oculta. Esta ciência foi conhecida na antiguidade como a arte da adivinhação, enciclopédia da maçonaria. Portanto, a astrologia é exaltada na maçonaria, embora a Bíblia a condene, certo? Dessa ciência, muitos dos nossos principais emblemas são tomados. A própria loja é uma representação do mundo. Ela é enfeitada com imagens do Sol, da Lua e das estrelas. Nós podemos estudar todos esses símbolos astrológicos e vamos descobrir que representam a adoração fálica, uma parte importante dos mistérios. Essas são todas fontes maçônicas. A sala vermelha,
as cerimônias de iniciação da maçonaria, elas são idênticas a que Loyola apresentou ao Papa. Então, elas vêm diretamente dos rituais jesuíticos. E a pompa e a grandeza da loja você vai encontrar representada nos parlamentos do mundo todo. Esses símbolos são muito comuns. Vocês vão ver muitas organizações que os usam. Os atletas usam. Sabem por quê? Porque as companhias de esportes e as superestruturas esportivas são todas controladas pela maçonaria. Até os sinais dos surdos e mudos, e eu vou mostrar isso. Mas vamos ficar fiéis às fontes. Então vamos perguntar-lhes diretamente. Nós vimos esse simbolismo. Nós vimos o que sugerem. Nós podemos descobrir por nós mesmos se pesquisarmos. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Então vamos perguntar a um maçom de grau bem elevado. Diga-nos diretamente, o que você adora? Qual é o Deus da maçonaria? O que é mais absurdo e mais ímpio do que atribuir o nome de Lúcifer ao diabo? Isto é, ao mal personificado. O Lúcifer intelectual é um espírito de inteligência e amor. É o Paráclitos, o advogado. Não é interessante? É o Espírito Santo. O Lúcifer físico é o grande anjo do magnetismo universal. Portanto, para eles, Lúcifer é o Espírito Santo. Lúcifer é o Paráclitos. Ele é o advogado. A Bíblia diz que nós temos um advogado e esse é Jesus Cristo. Lúcifer representa vida, pensamento, progresso, civilização, liberdade, independência. Lúcifer é o Logos, a palavra, a serpente, o Salvador. Isso está na doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, páginas 171, 225, 255 do volume 2. Eu tenho esse livro em casa. Se você não quer crer, eu posso lhe enviar uma Xerox. Este é Satanás, que é o Deus de nosso planeta, o único Deus. Essas são citações bem diretas. Não há como fugir delas. Vamos a Albert Pike diretamente. Maçom de 33º grau. Lúcifer é o portador de luz. Nome estranho e misterioso para se dar ao espírito das trevas. Lúcifer é o filho da manhã. É ele quem carrega a luz. E com seu esplendor intolerável, ele cega as almas fracas, sensuais e egoístas. Não duvide disso. Então, quem é o Deus da maçonaria? Lúcifer. Albert Pike, em Morais e Dogma, diz: o diabo é a personificação do ateísmo, da idolatria. Para os iniciados, ele não é uma pessoa, mas uma força. Vocês se lembram da frase que a força esteja com você? Eu vi isso num filme. A Bíblia diz, e não se maravilhem, pois Satanás mesmo será transformado num anjo de luz, em 2 Coríntios. Agora vamos entrar nos detalhes. Esta é a instrução aos 23 concílios superiores do mundo, dadas em 1889, e elas dizem o seguinte: Albert Pike, o chefão da maçonaria escocesa e o escritor da Bíblia da maçonaria. O que devemos dizer para as multidões é que nós adoramos a Deus. A vocês, soberanos grãos inspetores gerais, anotem esta citação. Eu vou falar mais devagar aqui. A vocês, soberanos grãos inspetores gerais, nós dizemos isso para que vocês possam repeti-lo aos irmãos do 32º, 31º e 30º graus. Notem que ele diz possam. Ele não diz que eles devem fazê-lo. Ele diz que vocês podem, ao 32º, 31º e 30º graus. A religião maçônica deveria ser, para todos nós iniciados dos graus mais altos, mantida na pureza da doutrina de Lúcifer. Se Lúcifer não fosse Deus, será que Adonai, o outro Deus, que chamam de Jesus, cujas obras se provam cruéis, pérfidas e cheias de ódio para os homens, será que ele teria trazido o dilúvio e destruído Sodoma e Gomorra? Aquela ótima cidadezinha que parece com São Francisco, ele a teria destruído? Vocês acreditam nisso? Sim, Lúcifer é Deus e, infelizmente, Adonai também é Deus. Porque a luz não pode existir sem as trevas, blá, 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 blá. Alguma pergunta? Em que nível um maçom fica sabendo o que ele adora? No 30º, 31º, 32º e no 33º graus. Um maçom do 33º grau sabe o que adora. Sim ou não? Está claro? E se eu pudesse lhe mostrar quem são os maçons do 33º grau? Será que isso mudaria a sua opinião? De, uau, que coisas maravilhosas eles fazem, para, tem alguma coisa errada aqui. Sim ou não?
Vocês acham que isso é importante? E se você descobrisse que os maiores pregadores do mundo são maçons de 33º grau? Como você reagiria a isso? E se você descobrisse que os melhores políticos do mundo são maçons de 33º grau? Os maiores políticos do mundo, como você reagiria? Será que isso afetaria a sua percepção? O verdadeiro nome de Satanás, os cabalistas dizem, é Jeová, ao contrário. Pois Satanás não é um Deus negro, mas uma negação de Deus. Para os iniciados, ele não é uma pessoa, mas uma força. Albert Pike, Morais e Dogma, página 102. A concepção de Deus. A Cabala imagina que Deus seja uma luz muito oculta. Albert Pike, Morais e Dogma, página 740. Aqui está uma invocação dirigida ao Imperador Lúcifer. Imperador Lúcifer, mestre e príncipe dos espíritos rebeldes, eu te conjuro a que saias da tua morada, em qualquer parte do mundo que estejas, e que tu venhas até aqui comungar comigo. Quando o maçom aprende que a chave do guerreiro é a própria aplicação do dínamo da força viva, ele aprendeu o mistério da sua arte. As energias de Lúcifer estão às suas mãos. E antes que ele possa dar um passo para frente ou para cima, ele precisa provar sua habilidade de aplicar essa energia. Ele deve seguir os passos do seu ancestral, Tubal-Caim. Esse é um nome interessante, mas nós não temos tempo para entrar nos detalhes. Tubal-Caim, com a força do Deus da guerra, transformou a sua espada em um arado. Então, primeiramente, você cria guerra e caos para que as pessoas estejam dispostas a abrir mão disso e a se ligar ao gigante império de Lúcifer. Você sabe o que mais irrita o diabo? Foi quando Deus separou as nações. Isso foi uma dor de cabeça para ele. Isso lhe deu 4.500 anos de dor de cabeça. Ele tem estado em guerra por 4.500 anos para juntá-los de novo. E ele está conseguindo. O diabo é agora chamado de escuridão pela igreja. Preste atenção nessa citação de Blavatsky. Você não pode ter uma citação melhor. Ela vem de Doutrina Secreta, página 71. O diabo é agora chamado de escuridão pela igreja. Mas na Bíblia ele é chamado de filho de Deus. Vejam Jó, a estrela brilhante da manhã. Lúcifer, vejam Isaías. Ele virou tudo de cabeça para baixo. Eu vou lhes mostrar por quê daqui a pouco. Há toda uma filosofia de arte dogmática na razão porque o primeiro arcanjo, que saiu das profundezas do caos, era chamado de luz, Lúcifer, o filho luminoso da manhã, ou a aurora manvantárica. Ele foi transformado pela igreja no Lúcifer, ou Satanás, porque ele é mais elevado e mais antigo do que Jeová, e tinha que ser sacrificado em benefício do novo dogma. Então, o que o não iniciado obtém é a doutrina da Bíblia, mas o iniciado vira tudo de cabeça para baixo. O diabo é o verdadeiro Deus, e Jeová, Yahvé, é o vilão. Bem, vamos ver se a gente pode provar isso. Blavatsky, em Doutrina Secreta, página 73, diz: Jeová, esotericamente, como Elohim, é também a serpente ou dragão que tentou a Eva. E o dragão é um símbolo antigo da luz astral, o princípio primordial. Essa é a sabedoria do caos. Ok. Então o diabo é a sabedoria do caos. Mas quem é o vilão de verdade? Jeová. Então eles viram a Bíblia de cabeça para baixo. Agora Jeová tenta Eva e não a serpente. Blavatsky, na Doutrina Secreta, volume 2, diz: os sistemas filosóficos dos gnósticos e dos primitivos judeus cristãos, os nazarenos e os ebionitas, são plenamente considerados. Eles mostram as opiniões mantidas hoje em dia, fora dos círculos mosaicos dos judeus, sobre Jeová. Ele era identificado por todos os gnósticos com o mal. Então os gnósticos acreditavam que Jeová era o vilão. Lúcifer é o mocinho. Por isso eles são luciferianos. Na Doutrina Secreta, volume 1, a grande serpente do jardim do Éden e o Senhor Deus são idênticos. Portanto, Deus é a serpente. Ele é o vilão. Está de cabeça para baixo. E, portanto, Jeová e Caim são a mesma pessoa. O mesmo Caim que é chamado em teologia o assassino e o mentiroso para Deus. Então agora, quem é o assassino e mentiroso? Jesus é o assassino e mentiroso. E a serpente é o mocinho. Doutrina Secreta, volume 2, página 388, diz: o nome Satanás, em hebraico Satã, adversário, do verbo shataná, ser contrário, pertence por direito ao primeiro e mais cruel adversário de todos os outros deuses. A Jeová, não a serpente. Esta só falou palavras de sabedoria e simpatia, mas ele é o pior no dogma, o adversário dos homens. Isso é coisa séria. Portanto, Jeová foi chamado pelos gnósticos de Criador,
de Ophiomorphos, o que tem a forma de serpente, Satanás, o mal. Outra citação, nós podíamos continuar. Ela o chama de Jeová Frankenstein. Isso não é legal, vocês concordam? Chamar o meu Deus de Frankenstein? Os cabalistas dizem que o verdadeiro nome de Satanás é Jeová de cabeça para baixo. E eu vou lhes contar na minha palestra sobre o islamismo uma coisa que vai deixá-los acordados. Satanás não é um Deus negro, mas a negação da divindade branca. Agora, preto e branco aqui não tem nada a ver com a cor da pele. Tem que ver com iluminação. E à medida que continuamos, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Jeová, mesmo o interno sabe, Jeová se torna Saturno. E Miguel e seu exército se tornam Satanás e os anjos rebeldes. Portanto, Miguel significa aquele que é o que Deus é Satanás e seus anjos. E Lúcifer e seus anjos está estabelecendo o seu reino aqui embaixo. A minha Bíblia diz que Miguel é o príncipe que se levanta pelo povo e que ele se levantará e derrotará o inimigo. Certo ou errado? Então, eles viraram a doutrina de cabeça para baixo. Miguel passa a ser simplesmente Jeová, um dos espíritos subordinados na melhor hipótese. Eles odeiam a Jesus Cristo. Assim como os templários, eles cospem na cruz. Agora, se você crê nessa fonte Blavatsky, vamos até Morais e Dogma, a fonte maçônica. O Deus do Velho Testamento é sempre representado como o autor direto do mal. Ali se diz exatamente a mesma coisa. Eu não preciso repetir isso. Vamos continuar. Assim, os primeiros cristãos que substituíram os judeus de sua Bíblia praticamente não entenderam nada dos 4 primeiros capítulos de Gênesis quanto ao seu sentido esotérico. Vamos continuar. Eles nunca perceberam que não apenas se pretendia o pecado nessa desobediência, mas que de fato a serpente era o próprio Senhor Deus, que apareceu como Office, o Logos, o portador da sábia criatividade divina, ensinada à humanidade para que eles também se tornassem criadores. A serpente foi boa para a humanidade, os homens seriam estúpidos se não fosse pela serpente. O diabo é agora chamado de escuridão pela igreja, mas a Bíblia o chama de filho de Deus. Lembram-se dessa? Então não admira, Manly Palmer Hall, 33º grau de maçom, diz: eu solenemente prometo ao grande espírito lucífago, príncipe dos demônios, que todo ano eu lhe trarei uma alma humana para que ele faça com ela o que lhe agradar. Vocês acham que eles ainda têm sacrifícios humanos? E em troca disso, Lucífago promete conceder-me os tesouros da terra e encher o meu coração dos meus desejos enquanto eu estiver vivo. Manly Palmer Hall, você pode ficar com Lúcifer. Eu prefiro Jesus Cristo e a vida eterna. Este é o logotipo oficial da Ordem do Templo do Oriente. Nós não precisamos ver todos os detalhes aqui. Então, a quem eles permitem saber a verdade sobre a maçonaria? Nós precisamos criar um super rito. Por favor, prestem atenção, que permanecerá desconhecido, ao qual convidaremos aqueles maçons da ordem superior, de grau 30 ou superior, a quem nós escolheremos. Com respeito aos nossos irmãos da maçonaria, esses homens devem prometer que respeitarão o segredo mais estrito. Através deste rito supremo, governaremos toda a maçonaria, que se tornará uma espécie de centro internacional e que será ainda mais poderoso porque o seu endereço será desconhecido. Esta foi uma carta de Pike ao chefe da ordem dos Illuminati, Giuseppe Mazzini. Então, quem governa o mundo? Um super rito. George Bush se refere a eles como sendo os 1000 pontos de luz, os iluminados. Não é à toa que eles usam essa terminologia. Então, criaremos 3 guerras mundiais. Aqui está uma citação, eu não vou falar sobre ela detalhadamente, mas eu farei uma palestra depois chamada Revoluções, Ditadores e Guerras. E então falarei sobre isso. Então, nós vamos ver uma coisa bem assustadora. Ordo ab Caos é o seu lema. Isso significa a ordem que vem do caos. O símbolo que eles usam é a fênix levantando-se das cinzas. Da destruição que Deus causou neste planeta, Satanás criará o seu reino diabólico.
no qual todas as nações, todas as religiões se tornarão uma só. Porque esse é o único modo que nós vamos ter um governo universal. Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Jesus diz: saiam deles, separem-se. Mas eles dizem: venham, sejam inclusivos. Uau, isso está ficando interessante. Há uma outra palestra que vai vir. Não percam essas palestras. Vai ser sobre um assunto fantástico. E se você acha que alguém pode me dizer que a ordem que sai do caos não é um lema maçônico, eu vou dizer: me perdoe, mas eu estive na loja, eu mesmo fotografei esses documentos. Aí está, a ordem que sai do caos. E se você quer saber como é que eu entrei lá, eu simplesmente entrei. E há testemunhas ali no fundo que mostram que nós não fizemos isso clandestinamente. Eu simplesmente entrei, tirei uma foto enquanto a minha esposa estava falando com alguém, mantendo-os ocupados. Aí está, a ordem que vem do caos. Esta é a principal loja maçônica da Inglaterra. Aí está o seu principal prédio. Agora, não me deixaram tirar fotos dentro, mas você pode entrar na primeira parte. Você não pode entrar nas outras. Mas eu já mostrei isso para vocês nas outras lojas que visitamos. Então não faz diferença. Notem que o norte é sempre o lugar das trevas maçônicas. O oriente é o lugar onde o mestre adorável se senta, que representa o princípio andrógeno. O sul é onde o guardião júnior se senta. O oeste é onde o guardião sênior se senta. E há 3 luzes maçônicas. Estes são os símbolos que você encontra numa loja maçônica: o compasso, o quadrado, os triângulos, o olho que tudo vê, todos esses. Agora vamos perguntar à enciclopédia da maçonaria o que o olho que tudo vê representa. Ele aparece na nota de dólar. Vamos perguntar a fonte. Eles puseram lá. O olho que tudo vê é um importante símbolo do Ser Supremo, tomado pelos maçons das nações da antiguidade. No mesmo princípio, os egípcios representavam Osíris, sua principal divindade. Pelo símbolo de um olho aberto, eles colocavam seu hieróglifo em todos os seus templos. E se é o olho direito, é o símbolo masculino. Se é o olho esquerdo, é o símbolo feminino. Não importa qual seja, você tem Ísis e Osíris. É daí que ele vem. Então é isso que significa no dólar. Não significa outra coisa. É o símbolo que os jesuítas dizem ser o seu principal símbolo. Então todos esses símbolos têm um significado esotérico e um significado exotérico. Então o que isso representa? Aí está a Torre de Babel, certo? Agora, como já dissemos, Babel foi uma tentativa de unificar todas as pessoas em apostasia contra Deus. E o que Deus fez? Ele confundiu as línguas e nos deu 4.500 anos para que as almas o aceitassem e fossem salvas. Que Deus generoso nós temos! Se não fosse por essa ação que os confundiu, uma palavra de Deus, uma palavra, apenas imaginem isto, uma palavra, e o diabo teve que trabalhar 4.500 anos. Percebem quão poderoso é Deus? Eu não acho que o diabo tem qualquer força quando comparado com Deus. Ele é um mentiroso. Ele tem sido um mentiroso desde o começo. Ele não pôde fazer o que queria porque Deus deu essa palavra e as pessoas do mundo se espalharam. Mas a serpente que sai do abismo sem fim estava pronta para fazer guerra à palavra. Não se esqueçam disso. Nós vamos ver na palestra de amanhã o que eles fizeram depois. Uau, inacreditável. Aqui está a Torre de Babel. Isso vem de uma fonte maçônica. Ali em cima está o olho que tudo vê. É interessante que um dos maiores políticos da França disse recentemente que quando eles colocam um pôster em toda a Europa do templo da Torre de Babel, com um guindaste em construção, ele disse: nós estamos construindo uma nova Babel. E dessa vez ela vai vencer. Bem, vamos ver se vai mesmo. Vamos perguntar ao alto maçom Arthur Edward Waite, que escreveu a enciclopédia da maçonaria. Ele vai saber o que significa. Arthur Edward Waite diz: com respeito à maçonaria, a Babel, claro, representava uma empresa maçônica. É bem conhecido que a Torre de Babel
é uma das tradições mais antigas da maçonaria. Aí está. Eu não disse nada hoje. Notem bem. Cada declaração que eu fiz foi substanciada com as mais elevadas fontes. Então, por favor, não digam que eu estou apresentando coisas que são divisivas. Se você está chateado, entre em contato com eles, não comigo. Não fui eu que falei, eles disseram. Cada declaração feita. No livro das perguntas maçônicas, face à indagação. Quem era Nimrod? A resposta é, ele era o filho de Cush. Nas velhas constituições, ele é chamado de um dos fundadores da maçonaria. Eu pensava que ele era um guerreiro diante do Senhor, contra o Senhor. Nas Escrituras, ele é o arquiteto de muitas cidades. No manuscrito de York, nós encontramos, ao construir a Torre de Babel, houve um construtor, um maçom, muito estimado. E Nimrod era um maçom, um construtor, e protegia os construtores. Então, um maçom nada mais é do que o depositário de um conhecimento oculto, que se preocupa com obras boas, mas eles manipulam os membros e os usam maliciosamente para parecerem nobres. Mas essas pessoas são de fato ímpias até o último grau. O autor maçônico Kenneth H. Mackenzie nos diz que Hermes também era um dos fundadores da maçonaria. Hermes. Eles gostam de palavras assim. Ramsés, por exemplo, filho de Ra. Rames, Mis significa filho dela, se você prefere. Helena Petrovna Blavatsky liga Hermes e Satanás. Você tem que montar o quebra-cabeça. É difícil descobrir o que a maçonaria ensina. Você tem que ir de uma fonte para outra, porque nenhum autor lhe conta tudo. Então vamos colocar isso junto. Então vamos montar o quebra-cabeça. Então um autor diz que Hermes é importante para eles. Blavatsky diz que Hermes, o deus da sabedoria, era também chamado de Tot, Tat, Set, Set e Satã. E que quando ela era visto do seu lado negativo, chamado de Tifon, o Satanás egípcio, que era também Sete. Então, quando eles dizem que seguem a Sete, eles seguem a Satanás. Se eles dizem Hermes, esse é Satanás na sua forma de Lúcifer. Não importa. Pode ser homem ou mulher. Não faz diferença. Arthur Edward Waite escreve: com respeito à maçonaria, Babel, é claro, representava uma empresa maçônica e os seus primeiros expositores colheram amplo benefício desse fato. Eles se lembraram que as pessoas só tinham uma língua e que viajavam do Oriente para o Ocidente, como esses que se provaram mestres maçons. Quando eles alcançaram um lugar de habitação na terra de Shinar, é dito que eles habitaram ali, sendo os primeiros a receber o nome de maçons. Foi ali que eles construíram a sua grande torre de confusão. Do mal vem o bem. Ahá! Então Deus era mau quando ele confundiu as línguas. Mas eles fizeram com que o bem acontecesse. Vocês entenderam? E o jeito de conseguir isso é através do caos, através da destruição. Use as pessoas como se elas fossem munição. Mate-as. Faça o que você quiser. Faça com que a dor da separação seja tão grande que eles implorarão por unidade. Vocês estão entendendo? Agora, quem são esses? Espera aí, isso é outra palestra. Eu não vou fugir do assunto. Foi ali que construíram a sua alta torre de confusão. A confusão de línguas deu origem à antiga prática dos maçons conversarem por meio de símbolos. Assim, se a sua língua está confusa, você tem que usar símbolos. O simbolismo é uma linguagem maçônica. Hoje as pessoas me falam, mas os símbolos estão por toda parte. E daí? O que isso quer dizer? Quem está no controle em toda parte? Os druidas da Bretanha e da Gália tinham um conhecimento profundo com respeito aos mistérios de Ísis e a adoravam sob o símbolo da lua. A lua foi escolhida para representar Ísis porque a lua domina a água. Os druidas consideram o sol como o pai e a lua como a mãe de todas as coisas. Ensinamentos secretos das eras.
Assim, os druidas são aqueles que controlam a Grã-Bretanha. Winston Churchill pertencia à ordem druídica da maçonaria. Ele era um maçom de 33º grau. Eu tirei uma foto do avental dele, em caso que alguém não creia nisso. E assim nós começamos a lidar com os pedacinhos da história. Quando você entra numa loja da Inglaterra, você tem que cruzar o pentagrama. E se você olhar para cima, você vê essa estátua em cima. É um escudo e uma insígnia de patente. Vocês estão vendo? Vamos ampliar. Aí está. Insígnia, insígnia, insígnia. O mesmo símbolo que aparece em alguns carros hoje. Só para deixar vocês interessados. E é claro, você tem mais simbolismo aqui e você tem até a Arca do Concerto. Porque ele quer que isso represente o Santíssimo. Mas vejam os pés dos querubins cobridores. São pés de bode. Isso é satanismo. É por isso que na maçonaria você tem que montar em bodes. Há muitas piadas sobre montar em bodes. Há muitos postais engraçados a respeito. Nós fazemos graça disso. Nós rimos disso. E eles representam os bodes cantando hinos, os bodes fazendo isto, bode montado em bode, isso e aquilo. Tudo é símbolo de Lúcifer. E nós vamos ver mais tarde que eles dizem que os bodes vão para o céu e que as ovelhas vão para o inferno. Isso é interessante. A Bíblia diz em Efésios 5, 8 a 14. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Eu acho que nós fizemos isso hoje à noite. Eu não quero ter nada que ver com as trevas. Nós precisamos reprová-las, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Quão linda é a palavra de Deus que temos. Ele não tem agendas secretas. Jesus diz, eu nada fiz em secreto. Eu amo o Deus da Bíblia. E o mero fato de que eu estou vivo mostra que Deus é todo-poderoso, que nós servimos a um Deus maravilhoso. Esse é o tipo de Deus a quem servimos. Eu não vou abrir mão dele nem por toda a riqueza satânica deste mundo. O que ela significa? Ela não significa nada. Jesus está voltando e o reino das trevas vai terminar. Ele vai caminhar sobre esta terra manchada de sangue, que ele maculou e torturou por séculos e séculos em guerras e batalhas. Mas a palavra de Deus vai permanecer por todo o tempo. A palavra de Deus permanece firme como uma rocha. É a última coisa que está no seu caminho. Que guerra ele tem travado contra a palavra de Deus? Eu lhes peço que voltem nas próximas palestras, porque nós vamos ver o que Satanás tem feito. Vou lhe mostrar coisas fascinantes. Então, amanhã à noite, nós vamos falar sobre o que eles fizeram com as Bíblias, a batalha das Bíblias.